Então hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 20. Esse texto fala a respeito do milênio e depois ele fala sobre o juízo final. Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Não vou me esticar demais, se não der tempo a gente não fala sobre o juízo de Deus. Fica só na questão do milênio. Essa questão do milênio é um assunto muito interessante, é um dos assuntos mais controversos do livro de Apocalipse, que muitas pessoas têm dificuldade nesse texto e acabam tendo algumas visões diferentes a respeito dele. Eu vou mostrar aqui para vocês a visão que eu creio que é mais bíblica e eu vou mostrar o porquê que eu creio dessa maneira. Muitas pessoas acreditam que vai haver um milênio literal aqui no mundo, que depois que Jesus voltar, a gente vai viver mais 1000 anos aqui nessa terra, já a igreja glorificada, com o restante do povo que vier da grande tribulação, que vai morar aqui na terra, junto com a igreja que vai estar reinando com Cristo. Muita gente pensa dessa maneira. Eu particularmente, eu creio que esse milênio, que vai falar aqui nesse capítulo, ele é figurado. Ele não é literal, não são 1000 anos realmente, nem é um período de governo de Cristo aqui na terra, mas esse milênio ele é espiritual. Ele se refere a um período de tempo que vai desde a ascensão de Cristo até a sua volta. É um período simbólico. E esse capítulo 20, ele, como todo o livro de Apocalipse, ele tem muita simbologia, tem muitos símbolos, tem muitas figuras de linguagem. Então é até complicado pegar, como muita gente faz, pegar esse capítulo e literalizar tudo, dizer que tudo aqui é literal, que realmente vão ser 1000 anos, que Satanás realmente vai ser preso com uma corrente e ser lançado no abismo. Geralmente as pessoas pegam isso literalmente, mas é complicado num livro como esse, o livro de Apocalipse, que é um livro cheio de simbologias, um livro profético, e você pegar e interpretar tudo literalmente. Quando a maioria das coisas que se interpretam no livro de Apocalipse é simbólico. Então vamos ler o texto aqui e ver que coisas nós podemos aprender aqui para o nosso crescimento espiritual. Versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Veja só, João aqui está tendo mais uma visão, certo? Antes de eu começar aqui a explicar, deixa eu só dizer mais uma coisa. Esse Apocalipse 20, ele é o último dos períodos dos ciclos do livro de Apocalipse. Certa vez eu disse para vocês, né, que o livro de Apocalipse ele é escrito em 7 ciclos, é a mesma história contada 7 vezes. Esse Apocalipse 20 ele vai recomeçar a contagem da história, desde a época da ascensão de Cristo até o fim. Só que ele conta com outras palavras e já dando um enfoque mais no fim, em vez do começo. Muita gente às vezes erra, no meu entender, por achar que o capítulo 20 é uma continuação do 19. Achar que depois que termina o 19, o capítulo 20 é uma sequência cronológica. Mas nós vamos ver que o capítulo 20 ele não é uma sequência cronológica do 19. O 19 mostra Jesus vindo, derrotando o anticristo, o falso profeta, os exércitos e destruindo com tudo. Aqui Jesus vem e destrói com tudo. Então seria impossível o capítulo 20 ser uma continuação, sendo que tudo foi destruído. Como relata lá em 2 Pedro capítulo 3, que quando Jesus vier, vai ter um grande rebuliço na terra. E ele vai vir destruir tudo com fogo e matar os ímpios. Então não teria como isso aqui ser uma continuação, um milênio onde ainda vai haver pessoas. Então isso aqui é a história sendo recontada de novo com outras palavras. Então isso foi só uma pequena introdução para a gente poder compreender. Diante disso, vamos ler agora o texto. Então vi descer do céu um anjo. Aqui João está tendo mais uma visão. João está vendo um anjo descer do céu. Imagine, tente se colocar no lugar de João. João ele foi arrebatado em espírito. E aqui está sendo mostrado para ele
um cenário espiritual. Ele está tendo uma visão de algo que aconteceu e de que coisas que ainda iam acontecer. Então ele diz assim, ó, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então veja só, na visão dele aqui ele vê um anjo. Esse anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Muita gente interpreta isso aqui literalmente. João estava tendo uma visão. Como muitas das visões que ele teve, aquilo ali era uma simbologia de uma realidade. Não era que aquilo ali ia acontecer realmente daquela maneira. Um anjo com uma chave e com uma corrente para poder prender Satanás. É tanto que o próprio diabo ele é retratado como sendo o dragão, retratado de uma maneira figurada. E aí ele explica que o dragão é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ele usa os vários títulos aqui do diabo para poder explicar quem ele é. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aí o que esse anjo faz? Ele prende o dragão. Ele prende a serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Aí o que ele faz? Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Seja solto pouco tempo. Então, muita gente interpreta isso aqui assim, que é a corrente pré-milenista, só para vocês entenderem. Acredita-se que depois que Jesus vem, aí o que Jesus faz? Ele destrói o anticristo, o falso profeta, aí um anjo vem, prende Satanás por 1000 anos, e aí Satanás fica preso no abismo, que alguns entendem aqui ser o Hades, o inferno. Ele fica lá preso, e aí vai se começar um reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra, reinando junto com a igreja glorificada e reinando aqui na terra. E onde as pessoas que vão fazer parte desse reino é os que sobraram da grande tribulação. A dificuldade disso é como eu expliquei para vocês. Primeiro, pelo livro ser simbólico. E aí você interpretar tudo isso literalmente é uma coisa complicada. Outra coisa, como eu falei, é que todo mundo foi destruído na vinda de Cristo. Foi destruído tudo, como a gente já estudou até uma vez em 2 Pedro capítulo 3. Todo mundo morreu. Como é que ia ter gente para entrar no milênio? Não tinha ninguém para habitar na terra. Não teria ninguém. E outra coisa, lá em 2 Pedro capítulo 3 mostra que Jesus vem e destrói tudo com fogo. E os elementos em brasa se desfarão, tanto a terra como os céus. Então como é que a terra ainda iria poder ser habitada depois disso? Quando ele vem, a terra é destruída e o céu, justamente para ele poder fazer novos céus e nova terra, e não para começar um reino milenar de 1000 anos aqui. Então, outra coisa que a gente tem que entender é que tudo isso aqui é figurado. Quando ele fala no livro de Apocalipse essas coisas, isso é uma figura. Vamos ler aqui, por exemplo. Nós não podemos, só para a gente compreender, nós não podemos pegar uma passagem dessa, que é a única passagem que fala desse reinado de 1000 anos é aqui no Apocalipse. Nós não podemos pegar essa única passagem que está num livro simbólico e estabelecer uma doutrina sem levar em conta o resto da Bíblia, o que o resto da Bíblia diz. Porque quando a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo nos outros livros, nos evangelhos, nas cartas, nos livros proféticos, nunca é relatado um reinado de 1000 anos na terra depois da vinda de Cristo. Nunca. Sempre é mostrado que depois que ele vem, começa o estado eterno. Então nós não podemos pegar um texto como esse, num livro simbólico, e esquecer o que o restante da Bíblia diz. Vamos ver, por exemplo, o que a Bíblia diz em outros versículos sobre essa questão da prisão de Satanás, para a gente ver
como essa prisão não é uma prisão literal. O diabo não vai ser colocado numa prisão, ser amarrado com corrente e ficar lá preso num abismo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns textos que mostram que essa prisão, na verdade, é uma outra coisa, tem um outro significado. Esse abismo aqui, na verdade, é a terra. Isso aqui não é o inferno. O abismo aqui é uma simbologia das regiões inferiores da terra, de que Satanás foi lançado do céu para cá. E o fato dele estar preso não é que ele está acorrentado, impedido de fazer qualquer coisa, mas é no sentido de que o seu poder foi limitado, na sua ação agora no mundo é limitada depois da vinda de Cristo, depois da primeira vinda, de quando Jesus veio e se encarnou no mundo. Ele limitou o poder do diabo. É nesse sentido que o diabo foi preso para não mais enganar as nações. Vamos ver os textos aqui que a gente vai compreender um pouco melhor. Vou ler para vocês Mateus 12, 29. Olha que interessante isso aqui que Jesus vai falar que ele veio fazer. Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui nesse texto, vamos ver aqui um pouquinho antes para a gente entender. O versículo 28 ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o que é que Jesus está dizendo nesse texto? Quando o reino de Deus chega através da pessoa dele, e ele está expulsando demônios pelo Espírito de Deus, o que é que ele está fazendo? É o que ele descreve no versículo 29, que ele entrou na casa do valente para roubar-lhe os bens. Quem é o valente? Jesus está usando aqui uma figura de linguagem. Quem é o valente? É Satanás. O contexto aqui está falando de Satanás, porque acusaram Jesus de expelir demônios pelo poder de Beelzebu. E aí ele vai explicar que quando ele chega, o reino de Deus está chegando, mas para isso ele tem que entrar na casa do valente. Qual é a casa do valente? Significa o ambiente onde Satanás age, a área de atuação dele, que é nas nações, na vida das pessoas, onde ele está reinando. É a casa dele. Ele estava reinando quando Jesus veio sobre o mundo, sobre as pessoas que estavam enganadas sem Cristo, em todas as nações que viviam em trevas. O mundo vivia em grandes trevas. Antes de Jesus vir ao mundo, basicamente só Israel conhecia a Cristo. Não havia um evangelho sendo pregado. Satanás dominava com muito poder sobre as nações do mundo todo, enganando nações inteiras na idolatria, mantendo o povo na cegueira espiritual, mantendo o povo debaixo de acusação, no pecado. E aí Jesus diz que quando ele vem, ele faz o que? Ele entra na casa do valente. Só que ele não pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, como ele diz aqui, sem primeiro amarrá-lo. Quais são os bens que Jesus veio roubar, entre aspas? Ele veio tirar as pessoas do domínio de Satanás. Ele veio salvar as pessoas. Só que para ele fazer isso, ele precisa primeiro amarrar o valente. Porque para entrar na casa dele, ele precisa dominar o diabo para poder saquear os seus bens, ou seja, tirar as pessoas da prisão do diabo. Então foi isso que Jesus veio fazer. Se a gente vê lá João 12, 31, Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava falando isso aqui a respeito do momento da sua crucificação. De quando ele fosse levantado na terra, é a sua morte na cruz, que ele iria atrair todos a si mesmo. E aí ele diz outra coisa que ia acontecer também quando ele fosse levantado.
Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Ele ia ser expulso quando? Ele ia ser expulso na hora da crucificação. Expulso da onde? Expulso da posição que ele tinha, de acusador, que ele comparecia frequentemente no céu para acusar as pessoas, para exigir condenação das pessoas, expulso da sua posição de dominador do mundo, de dominador de maneira geral da vida de quase todo mundo no planeta. Mas Jesus ia acabar com o reinado dele. Jesus veio para pisar na cabeça da serpente, para cumprir a profecia lá de Gênesis. É por isso que ele diz que o príncipe deste mundo seria expulso. Ou seja, em outras palavras, ele estava vindo para amarrar o valente. Ele estava vindo para quebrar o domínio de Satanás neste mundo, para humilhar o inimigo, para expulsar ele, para que ele não mais tivesse o poder de agir como ele agia antes. Para finalizar essa parte, vou ler Colossenses 2,15. É outro texto que relata essa vitória de Cristo sobre Satanás. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que está dizendo em outras palavras aqui? Jesus despojou os principados e as potestades na cruz do Calvário, ou seja, Jesus tirou os bens dele. Lembra do que Jesus disse que veio para entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens e amarrá-lo? Jesus despojou os principados e as potestades. Aqui em Colossenses 2,15 fala claramente. Ou seja, Jesus veio para tirar o poder, o domínio que Satanás tinha no mundo. Ele agora ia ter um poder bem mais limitado por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E também tirar as pessoas do domínio de Satanás. E aí na cruz, Jesus expõe o diabo ao desprezo. Publicamente, ele os expôs ao desprezo. Os principados e as potestades, o diabo, todas as hostes malignas foram expostos ao desprezo na cruz. Porque a cruz foi uma vitória de Cristo contra o diabo. Então naquele momento, Satanás estava sendo expulso da sua posição. O valente estava sendo amarrado. A cruz do Calvário foi esse momento de vitória de Cristo sobre o diabo. Então isso foi um evento histórico. Isso foi uma coisa que aconteceu na história realmente com a vinda de Cristo a esse mundo. Isso não vai acontecer no futuro ainda. Esse amarrar, esse prender o diabo aqui tem o mesmo sentido de amarrar, que é citado lá em Mateus. Quando diz aqui que lançou no abismo, tem o mesmo sentido, a palavra aqui, de expulsar o diabo, o mesmo sentido que Jesus falou. Então, Apocalipse está descrevendo aqui numa linguagem figurada o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele veio, acabou com o domínio do diabo de maneira quase completa. Ainda vai acabar no futuro de maneira total, mas ele acabou quase completamente e limitou muito o poder do diabo de enganar as nações. É esse o sentido da prisão espiritual de Satanás. Quando diz aqui para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Ou seja, enquanto não chegar o período do fim da grande tribulação, o poder do diabo está limitado de enganar as nações. Ele não mais consegue agir como ele agia antes, como eu expliquei anteriormente, que ele exercia um domínio quase completo no mundo todo. Quem é que está prevalecendo agora? É o cavaleiro branco, que é Jesus avançando através da pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A igreja está avançando na terra. O reino de Deus é quem está avançando. E o diabo, ele não tem poder e capacidade de impedir isso. É por isso que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque depois que Jesus vence na cruz, o Evangelho começa a ser pregado e o domínio de Satanás vai sendo quebrado cada vez mais.
vidas e mais vidas vão se convertendo. Ele não pode impedir isso, ele não pode trazer aquelas pessoas de volta que foram libertas, e ele não pode impedir as pessoas de crerem. Porque se as pessoas atenderem à voz do Espírito e crerem em Jesus, o diabo não pode fazer nada. Então, o seu poder de enganar as nações está grandemente limitado nessa era da igreja. É claro que ele continua agindo, é claro que ele continua destruindo, matando, mas comparado ao domínio que ele exercia antes da vinda de Cristo, não tem comparação. Ele está, entre aspas, preso. Isso é uma linguagem figurada para falar da limitação do diabo. Então esse mesmo evento aqui é o evento que a gente estudou lá no Apocalipse 12, quando fala que Miguel, depois da crucificação, expulsou o diabo para a terra. E ele veio cheio de furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. É esse mesmo evento do anjo com a chave do abismo e a corrente, lançando Satanás no mundo, e ele agora limitado, não mais podendo enganar as nações como antes, até se completarem os 1000 anos. Os 1000 anos é o período da igreja aqui, o período onde a igreja está aqui na terra e o reino de Deus está avançando. Agora diz assim, depois disto é necessário que seja solto. Pouco tempo. A que se refere isso aqui? Não é a Satanás sendo solto depois do milênio, depois de 1000 anos literais aqui na Terra. Esse período onde descreve que ele vai ser solto por pouco tempo é o período do anticristo, onde Satanás vai se encarnar no anticristo. E aí ele vai ter novamente poder igual que ele tinha antes, ou até pior, de enganar as nações. É o que fala, como a gente estudou lá no capítulo 13, que disse que, eu vou só ler aqui para relembrar. Quando fala do anticristo, foi dito assim, no versículo 7 do capítulo 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso Satanás não consegue fazer agora, como ele vai fazer no futuro. Uma perseguição de escala global, onde ele vai prevalecer de uma maneira grande. Ele nunca conseguiu isso, como ele vai conseguir um dia. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, isso aqui vai ser a libertação do diabo. Quando ele vem através do anticristo. E aí ele vai agir de maneira ilimitada no mundo. Vai ser dada autoridade a ele sobre todas as nações. Isso aqui também tem a ver com o que está lá em Apocalipse 17, quando fala da besta, diz assim, no versículo 8 do capítulo 17, falando da besta que é o anticristo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha só que interessante. A besta que viste, ou seja, a besta que João viu, o anticristo, está explicando aqui quem é essa besta, que é a encarnação do diabo no mundo. Ela era, ou seja, o anticristo, o espírito do anticristo já agia no mundo. Ela era, essa besta já era, ela já existia. Não de maneira encarnada, mas o espírito do anticristo. Então ela era e não é. Esse não é está se referindo a quê? Ao momento presente agora. A besta não é. No momento agora, ela não pode agir como ela gostaria. Ela foi limitado o seu poder, ela não age como antes. Então ela não é, ela está presa, está limitada. Aí, mas o que é que diz? Está para emergir do abismo. Usa a mesma linguagem lá do Apocalipse 20. Do abismo, onde Satanás foi preso no abismo. A besta está para emergir do abismo, ou seja, ele vai ser solto através do anticristo e caminha para a destruição, ou seja, ele vai ser solto para fazer um grande estrago no mundo, e isso vai ser um juízo de Deus contra o mundo, por causa do pecado do mundo. Deus vai permitir que Satanás seja solto para fazer um grande estrago. É uma maneira de Deus castigar os povos por causa do pecado deles.
A igreja vai sofrer como consequência, mas isso não é um castigo para a igreja. E ele vai caminhar para a destruição. Por quê? Porque ele vai ser solto, como diz aqui em Apocalipse 23, ele vai ser solto pouco tempo. E aí ele vai caminhar para a destruição, porque ele vai ser destruído totalmente na vinda de Cristo no final da grande tribulação. Satanás vai fazer um grande estrago ali na grande tribulação, ele vai ser solto, ele vai voltar a ter muito poder no mundo, mas Jesus vem e destrói ele. Então é isso que significa a prisão de Satanás. Não é algo literal, é algo simbólico, como eu expliquei aqui para vocês. E que outros textos da Bíblia provam isso também. Vamos continuando aqui no versículo 4. Vi também tronos. João agora passa a ter uma outra visão. Quando ele fala assim, vi, quer dizer que ele está agora vendo um outro cenário. Ele viu o primeiro cenário, a questão do dragão sendo preso e tudo mais, depois sendo solto. Agora ele vai ver um outro cenário. Vi também tronos, neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. João está falando isso de quem? Ele está falando isso da igreja. Ele está vendo aqui a igreja glorificada, ele está tendo uma visão da igreja glorificada, sentada em tronos, a quem foi dada a autoridade de julgar. E isso está de acordo com o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que eu vou ler aqui para vocês, que mostra o que a igreja vai fazer no final. Isso aqui vai ser função nossa no final dos tempos. 1 Coríntios 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Como é que a gente vai julgar o mundo? Junto com Cristo, é claro. Cristo é quem vai julgar, mas nós vamos estar do lado dele. Então ele diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então a igreja vai julgar o mundo e vai julgar até os próprios anjos caídos. Isso porque nós vamos estar glorificados em tronos, assentados junto com Cristo para julgar todas as coisas. Essa é exatamente a visão que João está tendo quando ele diz, vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Por que João está falando isso para a igreja de Apocalipse? Para quem foi escrito Apocalipse? Porque aquela igreja era uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, onde as pessoas estavam passando um grande aperto. E João estava dizendo em outras palavras, olha, eu vi o futuro de vocês. Não se preocupem, vocês vão se sentar em tronos. Isso aqui que vocês estão passando nesse mundo não é a realidade definitiva de vocês. Eu vi uma visão, vocês sentados em tronos, para julgar todas as coisas. E aí ele continua relatando uma outra visão que ele tem. Aqui já é uma outra visão. Ele começa de novo com o verbo vi. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. Então veja que interessante. João está tendo uma outra visão agora. Que visão de almas? João está vendo almas. Esse detalhe aqui é interessante nesse texto, porque as pessoas dizem que aqui é a igreja glorificada e que depois vai entrar no milênio glorificada. Mas na visão de João aqui, ele não está vendo pessoas em corpos glorificados. Ele está vendo almas, pessoas que ainda não ressuscitaram, que não foram glorificadas ainda. Ele está vendo agora um outro momento da igreja. E aí ele está falando daquelas pessoas que foram mártires, que foram perseguidos pelo anticristo,
por causa da palavra de Deus, mas não adoraram o anticristo, não receberam a marca, nem adoraram a sua imagem. E aí ele está falando mais uma vez para a igreja, para consolar os irmãos, para querer dizer em outras palavras, olha, eu vi as almas. De quem? As almas de vocês, que vão ser mártires, aqueles da igreja que vão morrer por causa do Evangelho, que vão morrer na perseguição do anticristo, na grande tribulação. Eu vi as almas de vocês. Ele viu onde? Viu no céu, na presença de Deus. Ele escreveu isso para tranquilizar a igreja, para alegrar a igreja, para fortalecer a fé do povo de Deus, para que eles soubessem que mesmo que eles morressem na perseguição, havia uma certeza de que a alma deles iria estar no céu, na presença de Deus. Porque João viu, numa visão, as almas dos decapitados, ou seja, as almas dos mártires, que perderam a cabeça por causa do anticristo. E aí o que acontece? Ele vai descrever aqui uma realidade a respeito dessas almas. Ele vai dizer assim: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse versículo aqui tem umas interpretações interessantes. A grande maioria das pessoas, quando lê isso aqui, entende que está dizendo o quê? Que essas pessoas foram ressuscitadas, ou seja, viveram, ressuscitaram, participaram da ressurreição corporal e aí passaram a reinar com Cristo durante 1 milênio aqui na Terra. E os restantes que não reviveram até que se completassem os 1000 anos, geralmente as pessoas entendem que é o quê? Os incrédulos. Que depois de 1000 anos é que eles vão ressuscitar. Então, geralmente as pessoas creem que vai haver a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Mas que elas estão separadas por 1000 anos. Os justos ressuscitam antes do milênio e os injustos depois do milênio. Tem até gente que acredita que tem umas 4 ressurreições, não apenas 2. Tem gente que acredita que tem uma ressurreição no arrebatamento, uma ressurreição no final da grande tribulação, mais uma ressurreição no final do milênio de justos, e aí depois a ressurreição dos injustos. 4 ressurreições. Mas a Bíblia só narra 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. A gente já viu que esse texto do milênio não se refere a um período literal, de 1000 anos depois da vinda de Cristo. Então, o que seria essa ressurreição aqui? Primeiro, nós temos que entender que João não está falando de pessoas que foram ressuscitadas em novos corpos glorificados. Ele está falando de almas que estão no céu. Na visão dele, ele viu almas, ele não viu corpos glorificados. Quando ele diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ele está falando o quê? Que essas pessoas passaram por uma ressurreição e já estão reinando no milênio, que é quando? Essa época presente da igreja. É tanto que lá em Romanos 5,17, a palavra de Deus diz assim, Romanos 5,17, reinarão em vida, falando da igreja, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, ou seja, reinarão em vida. Ainda quando nós estamos aqui, nós já estamos reinando com Cristo, porque nós estamos no reino de Deus. Então, irmãos, mais uma vez eu afirmo aqui uma coisa interessante. Nós não podemos pegar essa passagem simbólica, e que é a única passagem que fala sobre isso, e esquecer o restante da Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia não faz uma separação de ressurreição dos justos e dos injustos. A Bíblia mostra, pelo contrário, que essas 2 ressurreições vão acontecer ao mesmo tempo no final da vinda
de Cristo. Quando Jesus volta, ressuscita tanto os justos como os injustos. Eu vou mostrar para vocês aqui, João capítulo 5, versículo 25, o que Jesus diz. Nós temos que ler a Bíblia sempre como um todo, levando em conta todo o contexto da Bíblia. Em João 5, 25, ele diz assim: em verdade eu vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, olha só o que Jesus diz. Vem a hora e já chegou. Ou seja, essa hora vai ser no futuro? Não. Foi quando Jesus veio. E aí aconteceu o quê? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, essa ressurreição que está falando aqui não é uma ressurreição do corpo, é uma ressurreição espiritual que aconteceu quando Jesus veio, e aí o Evangelho foi pregado para as pessoas. Aqueles que se converteram nasceram de novo, ressuscitaram espiritualmente e entraram no reino de Deus e passaram a reinar com Cristo já nesta vida agora. Então, quando o texto de Apocalipse 20 diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, está falando que a igreja, ela viveu, ela reviveu, ela ressuscitou e reinou com Cristo durante os 1000 anos. Está falando de uma ressurreição espiritual que aconteceu quando Jesus veio. E aí Jesus continua dizendo assim no versículo 26 de João 5. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, agora ele está falando de uma hora no futuro, em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, todos os mortos, não só os justos, todos os mortos, vai chegar uma hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Veja que Jesus está falando da ressurreição corporal quando ele vier no final de tudo. E ele está falando que vai acontecer ao mesmo tempo. Quando as pessoas ouvirem a sua voz, todas as pessoas que estão mortas vão ouvir a sua voz e vão ressuscitar todas. Umas para a ressurreição da vida e as que praticaram mal para a ressurreição do juízo. Não há uma separação na Bíblia de 1000 anos entre uma ressurreição e outra, como muita gente ensina. Daniel capítulo 12, versículo 2, fala a mesma coisa das ressurreições e explica também como sendo um evento único que acontece na mesma hora. Eu vou ler aqui outro texto que prova isso também, como não vai haver uma separação de ressurreição de justos e injustos, vai ser tudo no mesmo período. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 23, diz assim. Versículo 23 de 1 Coríntios 15. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Veja que interessante, aqui está falando da vinda de Cristo, e está dizendo que virá o fim. E é quando ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. É interessante que Jesus fala a mesma coisa lá em João capítulo 6, versículo 40 ou 41, ele diz que aquele que crê nele, eu o ressuscitarei no último dia. Então a ressurreição vai acontecer no último dia. Se essa ressurreição do milênio aqui, dos justos, fosse antes de acabar antes dos 1000 anos, e depois passasse 1000 anos e tivesse uma outra ressurreição, Jesus teria falado uma mentira quando ele disse que ia ressuscitar o seu povo no último dia. Porque na verdade não seria o último dia, ainda ia passar 1000 anos. E aí
e aí depois tem uma outra ressurreição, mas agora de injustos. Então lá em 1 Coríntios continua dizendo assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando é isso? Na vinda de Cristo. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Ou seja, quando é que Jesus vai destruir tudo isso aqui? No dia da sua vinda. Ele vai destruir o diabo, os demônios, tudo. Vai lançar eles no lago de fogo e enxofre. O 25 diz: porque convém que ele reine, ou seja, Jesus já está reinando, e a igreja reina com ele. O milênio já está acontecendo. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, o último inimigo que Jesus vai destruir é a morte. Quando é que Jesus faz isso? No dia da sua volta. Ele destrói a morte. É o que relata mais na frente, no mesmo livro de 1 Coríntios 15. Ele fala do arrebatamento. E aí ele diz assim no versículo 54: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, falando da ressurreição dos justos, no dia da sua vinda, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, quando é que a morte vai ser destruída? No dia do arrebatamento, que é o mesmo dia da vinda de Cristo, no final da grande tribulação. Então, nesse mesmo dia é que todo mundo ressuscita, justos e injustos. E aí Jesus entrega o reino ao Deus e Pai. E aí começa o estado eterno. Se ainda fosse ter um milênio de 1000 anos, depois da vinda de Cristo, e depois dele destruir a morte na sua vinda, e ressuscitar os justos, então a Bíblia estaria mentindo. Porque a morte não seria destruída. Porque ainda ia viver um monte de gente no milênio, ainda iam morrer pessoas no milênio. A ressurreição ainda ia ter uma outra ressurreição. Ele não ia ter entregado o reino ao Deus e Pai ainda na sua vinda, porque ainda ia ter 1000 anos literais pela frente. Ele não teria destruído todos os inimigos na sua vinda, porque ele ainda ia destruir o diabo 1000 anos depois. Então, se for haver 1000 anos literais, a Bíblia vai estar se contradizendo. É por isso que eu creio que a interpretação correta disso aqui é que não há 1000 anos literais depois da vinda de Cristo. Quando Jesus vem, ele ressuscita os justos, ressuscita os injustos, ele vai julgar todas as coisas e depois começa o estado eterno. É isso que a Bíblia ensina quando a gente lê todo o seu contexto. Então, é por isso que eu digo que esse versículo 4 do Apocalipse 20, quando ele diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ele está falando o quê? Que esses irmãos, a igreja que ele viu aqui no céu, foram pessoas, ele está relatando o quê? Foram pessoas que viveram, ou seja, passaram por uma ressurreição espiritual e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, ou seja, durante o período do reino de Cristo aqui na terra, que é esse período que a gente está vivendo agora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O que significa isso aqui? Isso aqui está falando que a ressurreição que os mortos vão passar é só depois da vinda de Cristo. Nós já passamos por uma ressurreição quando nós cremos em Jesus. A igreja ressuscita espiritualmente. Mas os outros não reviveram só depois dos 1000 anos. Por quê? Porque só depois dos 1000 anos é que os incrédulos vão saber o que é uma ressurreição. Só que não é uma ressurreição espiritual como nós. Eles vão ressuscitar no seu corpo para poder ser condenados. E aí diz assim: esta é a primeira ressurreição. Ou seja, qual é a primeira ressurreição? É a conversão. É o momento em que a gente crê em Cristo e nasce de novo e se transforma numa nova criatura. Esta é a primeira ressurreição. E aí o versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja,
feliz e santo é aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado por Cristo, que ressuscitou espiritualmente. Ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele foi abençoado por Deus. Porque ele vai dizer aqui, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, ou seja, aquele que se converteu, ele não vai experimentar a segunda morte. Qual é a segunda morte? É a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, para onde vai Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não creram. Essa é a segunda morte. Mas ele está dizendo o que para a igreja aqui? Essas palavras são para consolar a igreja. Ele está dizendo, olha, vocês são felizes, vocês são santos, porque vocês que participaram da primeira ressurreição, que foi a conversão, vocês não vão experimentar a segunda morte. Ou seja, vocês não vão morrer a morte eterna. Vocês estão garantidos no céu, na presença de Deus. É por isso que João viu almas dos decapitados. Era para poder mostrar para o povo que eles estavam salvos. Os que morreram em Cristo seriam salvos, estariam garantidos, porque eles participaram da primeira ressurreição, que foi a ressurreição espiritual. E aí ele diz assim, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Isso aqui não vai acontecer depois da vinda de Cristo. Nós já somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com ele agora. Como eu li para vocês lá em Romanos 5,17, diz que a igreja reinará em vida com Jesus. E lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Ou seja, nós não vamos ser sacerdotes um dia, num milênio futuro. Nós já somos sacerdotes agora. Isso é mais uma prova de que esse milênio está no momento presente. Porque nós já somos sacerdotes de Deus e já reinamos com Cristo. Então, irmão, só para entender uma coisa aqui. Jesus, ou João, ele está falando aqui de ressurreição e de morte. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, para poder ficar mais claro. Ele está fazendo um trocadilho aqui para poder fazer uma explicação para as pessoas de ressurreição e de morte. A primeira ressurreição, qual é? É a ressurreição espiritual, quando a gente se converte, é o que ele diz aqui. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, qual é? É a ressurreição do corpo. Então a igreja, ela passa por duas ressurreições. Ressurreição espiritual é a primeira e ressurreição do corpo é a segunda. A igreja passa por duas ressurreições, mas ela só passa por uma morte, que é a morte física. Como diz aqui, nós não passamos pela segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna. A igreja não passa. Então a igreja passa por duas ressurreições, mas apenas por uma morte, que é a morte física. Já os incrédulos, eles passam apenas por uma ressurreição, que é a ressurreição que vai ter depois dos 1000 anos, que é quando Jesus volta. Eles não passam pela ressurreição espiritual. Eles experimentam só a ressurreição do corpo. Eles vão receber um corpo não glorificado, mas para ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então eles passam apenas por uma ressurreição, mas eles passam por duas mortes. Eles passam pela morte física e passam pela segunda morte, que é a morte eterna. É o contrário da igreja. Então, quando a gente entende isso, a gente entende bem o que João está falando aqui a respeito de ressurreição e de morte. Basta entender o que é essas ressurreições e o que é essas mortes. Vamos lá, para a gente finalizar. O versículo 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que a gente já falou quando é isso aqui. Isso aqui é quando vem o anticristo. Isso aqui não é depois do milênio literal. Isso aqui é na manifestação do anticristo. Lembra que eu disse? Ele está recontando a história de novo. Só que ele está falando em outras palavras. Porque o anticristo é a manifestação de Satanás no mundo.
Então, depois que se completa os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, como eu expliquei antes. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. O que significa isso aqui? É o anticristo recebendo autoridade sobre todas as nações, como eu li para vocês lá em Apocalipse 13. É o mesmo relato, mas em outras palavras. E aí ele diz, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Gog e Magog simbolizam os últimos inimigos de Deus. Isso aqui é uma figura de linguagem tirada do Antigo Testamento, do livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. E Gog e Magog representam os últimos inimigos de Deus, que vão ser reunidos para a peleja. Que peleja é essa? É a batalha do Armagedon, que acontece no final da grande tribulação. Que aí quando Jesus volta, ele destrói o anticristo, seus exércitos, destrói todo mundo. E destrói tudo. É essa mesma batalha aqui. Não vai haver duas batalhas. Uma batalha antes, na hora da vinda de Cristo. E aí Jesus vem e acaba com aquela batalha. E depois uma outra batalha lá no final do milênio. Não. É apenas uma batalha. É a mesma batalha sendo relatada de maneiras diferentes. E aí diz assim, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Isso aqui é uma maneira figurada de dizer o quê? Que no final da grande tribulação, o anticristo, Satanás, através do anticristo, reúne as nações para pelejar contra o povo de Deus. O remanescente que vai ter aqui da igreja fiel vai ser acuada para poder Satanás tentar destruir o povo de Deus. Isso aqui esse acampamento dos santos e a cidade querida simboliza isso, a igreja, no final da grande tribulação, sendo acuada por Satanás para ser atacada, para ser destruída. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Isso aqui está relatando o quê? O momento da vinda de Cristo. Quando Jesus vem, e ele vem com fogo para destruir tudo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Por quê? Primeiro é lançado lá a besta e o falso profeta, que é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, o anticristo e o falso profeta. Só que isso já tinha sido relatado antes. João ele relata de novo aqui a mesma história, mas agora destacando que não só a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, mas vai ser lançado também o próprio Satanás. E aí ele diz, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele está mostrando agora aqui a condenação final de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Se vocês lembrarem do texto que eu li lá de 1 Coríntios capítulo 15, diz que quando Jesus vem, ele vai destruir os principados e as potestades. Jesus volta no final da grande tribulação. Se isso aqui fosse num milênio, depois de 1000 anos que acabou a grande tribulação, a Bíblia estaria mentindo. Porque Satanás estaria sendo destruído agora, 1000 anos depois, e não na vinda de Cristo. Ele é destruído na vinda de Cristo. É quando ele, o anticristo, todos os anjos são lançados no lago de fogo e enxofre. E nesse momento a morte também é destruída. Por que a morte é destruída? Porque a partir desse momento agora não vai haver mais morte no mundo. Todos que têm que ser condenados vão ser condenados. É tanto que a gente vê que logo depois disso aqui vai aparecer o trono branco, que é o julgamento de tudo. E não vai haver mais um milênio literal, onde pessoas vão morrer, viver e tudo mais. Não, a morte vai ser destruída aqui. É o último inimigo a ser destruído. Então, eles são lançados no inferno, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso aqui é mais uma prova de como um lago de fogo e enxofre é algo eterno. E o diabo vai ser lançado lá. Ele não vai ser lançado lá para reinar. Tem gente que pensa que o diabo vai reinar no inferno, no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser lançado lá com o anticristo e o falso profeta para serem punidos.
atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. O diabo e as bestas, que é o anticristo e o falso profeta, vão sofrer, ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A segunda morte, o lago de fogo e enxofre, não é uma sepultura, como muita gente diz, onde as pessoas são lançadas e aí lá são destruídas e aniquiladas e deixam de existir. Não, esse texto mostra que ele é um lugar onde você é lançado para ser atormentado de dia e de noite para sempre. E o diabo vai ser lançado lá primeiro. Quer dizer, primeiro é o anticristo, primeiro, depois o falso profeta, depois o diabo. E aí depois tem o julgamento, que a gente não vai estudar hoje, mas um outro dia. E aí todas as pessoas que não estiverem no livro da vida serão lançadas no mesmo lugar. Ou seja, para serem atormentadas também de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Junto com os três aqui, a falsa trindade maligna, do diabo, da besta e do falso profeta. Então é isso, irmãos. Esse capítulo ele relata muitas realidades espirituais maravilhosas, coisas que Jesus fez, a vitória de Cristo na cruz, a vitória da igreja junto com Cristo, a destruição de Satanás, a destruição do anticristo, as ressurreições, o fato de que a gente não vai passar pela segunda morte. Tudo isso foi relatado nesse capítulo que a gente leu hoje aqui. E isso tudo foi escrito para o consolo da igreja. Nós somos a igreja. Então, que a gente possa tomar essas palavras que foram escritas aqui no final do livro de Apocalipse para ter em mente uma coisa. O final da história vai ser um final de vitória para a igreja. Tanto tormento que é relatado aqui em Apocalipse, né? Tanta coisa ruim que vai acontecer, tanta perseguição, mas João termina com uma nota de esperança, mostrando que o final é de vitória para a igreja. O final vai ser vitorioso, o final vai ser de triunfo. O povo de Deus vai triunfar. João viu tronos, João viu as almas no céu, João falou das ressurreições, falou da condenação do diabo. Então nós podemos ter a certeza de que nós vamos ser vitoriosos. E o diabo, ele vai perder, ele vai ser condenado a ser atormentado para sempre. Então não se preocupe, não julgue a situação pelo momento presente agora, pela aparência das coisas. Não se preocupe porque parece que o diabo está prevalecendo e parece que Deus não está agindo no mundo. Tudo vai mudar, tudo vai se reverter. O diabo vai ser destruído, vai ser derrotado e a igreja será exaltada e glorificada com Cristo para sempre, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.